Então, ó, continuando a nossa aula, pessoal, quem não é inscrito, se inscreva, ok? Nossa parte 2 da aula, a gente vai falar da associação dos espelhos, ok? Eu tenho que estar conferindo a aula aqui, que logo tem o Meet. Podemos associar o espelho para obtermos imagens, como mostra a figura ao lado. Ó. Nós temos um espelho e manipulamos um ângulo. Aqui tem uma dobradiça, pelo que eu estou vendo. Aqui nós estamos com um ângulo determinado, formando três imagens, ó, mais o objeto na frente do espelho, ok? Como que a gente determina o número de imagens n, tá? De forma simples, n é igual o ângulo de uma volta completa, né, o círculo, né, que é 360 graus, dividido por alfa, e alfa é o ângulo entre os espelhos aqui, ó, okay? Esse ângulo aqui dos espelhos, menos 1, tá? Então, se eu dividir 360 por alfa, que é o ângulo, menos 1, eu tenho o número de imagens. Vocês vão ver como isso aqui é bem fácil de se trabalhar. Ó, dois espelhos são alinhados, a gente vai fazer agora alguns exemplos aqui. Ó. Dois espelhos são alinhados, ó, por exemplo, quanto menor o ângulo aqui, ó, uma coisa que eu tenho que colocar, tá? Eu esqueci, ó. O número de imagens é inversamente proporcional ao ângulo do espelho. Ou seja, quanto menor o ângulo dos espelhos, maior o número de imagens, tá? Se eu não diminuir o número grande por um número pequeno, eu tenho um número grande. Se eu diminuir um número grande por um número grande, eu tenho um número pequeno. Então, assim, ó, se eu pegar aqui e colocar eles paralelos, o número de imagens é infinito. Tá? Vai formar um túnel. É bem divertido de ver essa imagem. Coloque dois espelhos paralelos e um objeto no meio e forma um labirinto, né? Um túnel, um espelho refletindo a imagem do outro espelho e forma o chamado efeito espelho, tá? Que está acontecendo nas minhas transmissões da Meet quando eu compartilho a tela do computador, ok? Ó, dois espelhos são alinhados de forma que as direções normais de cada uma de suas superfícies formam um ângulo alfa entre si, aqui, ó, como mostra a figura abaixo. Assinale a alternativa correta relacionada à situação descrita. Ó. O número de imagens formadas não depende do ângulo alfa. Falso, né? Depende sim. O número de imagens formadas é diretamente proporcional ao ângulo alfa, não é diretamente proporcional. Diretamente proporcional se tivesse o ângulo aqui em cima na fração, mas está aqui embaixo. É inversamente proporcional. O número de imagens formadas é inversamente proporcional ao ângulo alfa. Letra C, tá? Bem simples, né? E essa aqui também está incorreta. O número de imagens formadas só depende do campo visual de cada espelho. É, na verdade, aqui, ok? Dois espelhos planos alinhados de modo que o ângulo se forma entre eles é de 90 graus. O número de imagens formadas pela associação desses espelhos é igual a... Tá, então, bem simples, né? Ó, eu vou pegar a fórmula n igual a 360 graus pelo ângulo alfa menos 1. O ângulo alfa é 90, 360 dividido por 90 dá 4, tá? 4 menos 1 da equação dá 3 imagens. Então, o número de imagens é 3. Observando as imagens formadas por dois espelhos planos de um objeto entre eles colocado, o aluno aqui, curioso, ele verifica que determinado ângulo formam-se 5 imagens, tá? Entretanto, fazendo variar o ângulo entre os espelhos, o número de imagens diminui. Então, ele mudou o ângulo para o número de imagens diminuir. Quando a gente aumenta o ângulo alfa, diminui o número de imagens, tá? É a grandeza inversamente proporcional. Então, ele aumentou esse ângulo para diminuir o número de imagens. Podemos concluir que, tá? Eu já coloquei a resposta aqui, só que eu vou colocar a conta, tá? Ó, n igual a 360 dividido por alfa menos 1. O número de imagens é 5, tá?
Então, vou pegar o menos 1 passar para o outro lado da igualdade. 5 mais 1, 6. Ok? 360 por alfa, o alfa vai subir. O 6 vai descer na divisão. 360 dividido por 6, teremos 60 graus. Tá? No ângulo alfa aqui. Então, ó, só poderia ser então a C ou a A, né? Ó, o ângulo era de 60 graus e o ângulo entre os espelhos estava aumentando. Lembra que quando aumenta, diminui o número de imagens. Então, é a A. Aqui o que está errado ó, é que o ângulo entre os espelhos estava diminuindo. Se eu diminuir o ângulo, aumenta o número de imagens, ok? Quando dois espelhos planos são associados com um ângulo igual a 30 graus, formam-se neles, letra A, né? 6 imagens, 14 imagens, 12 imagens, 11 imagens. Não é possível calcular o número de imagens formadas. Então, novamente, eu peguei a fórmula n igual a 360 dividido por alfa, que é 30, menos 1. 360 dividido por 30 dá 12. 12 menos 1, 11 imagens. Então, é a alternativa D aqui. E agora eu postarei para vocês as atividades, pessoal. Ok? Postarei as atividades, algumas tarefinhas, para vocês estarem praticando aí. Então, até a próxima, pessoal. E eu também não posso esquecer os créditos, tá? Deixa eu ver os créditos aqui. Eu tinha os créditos. Sumiram os meus créditos aqui. Tá? Eu peguei do site de um professor isso aqui, tá? Mas depois eu vou mostrar para vocês aí, ok? Na descrição do vídeo eu vou botar o site que foi pego essa aula que era muito boa, ok? E, infelizmente aqui houve um delay, ok?